Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, discutindo diversos assuntos relacionados a esse contexto de crise sanitária que estamos enfrentando. E venho conversando com pesquisadores das mais diferentes áreas da ciência, né, tanto do campo das ciências da vida e da saúde, pesquisadores da medicina, da biologia, da enfermagem, da psicologia, mas também estamos conversando com pesquisadores de outras áreas, como da comunicação, da história, da sociologia, da antropologia. Nosso objetivo é tanto dar a ver e fazer circular um conjunto de informações e de reflexões baseadas em evidências, em pesquisas científicas, mas também tratar especificamente das transformações que estamos vivendo nesse momento em relação à ciência, em relação à pesquisa, e registrar essas transformações, essas ansiedades e suas dinâmicas no contexto atual, para que para o futuro a gente possa, de certa forma, registrar o que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos ter mais uma vez uma convidada que para mim é de enorme alegria poder conversar com ela novamente aqui nessa live. Ela já participou de uma outra live que a gente discutiu essa dimensão da Covid-19 nas suas relações com a mídia e com o jornalismo, e hoje a gente vai voltar a essa discussão, tratando especificamente da dimensão da experiência de catástrofe no contexto contemporâneo da Covid-19, que se prolonga por 1 ano e meio já no Brasil especificamente. Então a gente vai tratar hoje dessa dimensão de uma intimidade catastrófica. E hoje a gente também faz uma pequena inovação na forma como a gente, apostando também aqui num novo formato de discussão, de debate, em que a gente vai se concentrar especificamente num texto, né? A gente vem falando muito, tirando dúvidas e falando de questões específicas aqui, com os nossos especialistas, e hoje nós vamos se concentrando às vezes na carreira deles ou no conjunto de trabalhos que eles estão tratando no momento. E hoje a gente vai tratar de desdobramentos da produção de pesquisa e também reflexão que se materializa num próprio texto. A gente vai conversar hoje com a pesquisadora e professora Flávia Leiroz, que é graduada em jornalismo pelo Centro Universitário da Cidade, com mestrado e doutorado em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. A sua pesquisa abrange as relações entre as narrativas autobiográficas, nas suas dimensões, nas suas interações com o jornalismo, com a história e com a literatura. Ela vem desenvolvendo um conjunto de pesquisas associadas à memória, à autobiografia, à construção da realidade em meios digitais e audiovisuais, e também pesquisas associadas ao campo do jornalismo. Ela já atuou como professora de diversos cursos de comunicação e também de administração. Atuou por muitos anos como assessora de comunicação, jornalista e coordenadora da área de comunicação e sustentabilidade de diversas empresas, e hoje vem realizando seu pós-doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ, vinculada ao grupo de pesquisa ENEX, que é o Núcleo de Estudos em Comunicação, História e Saúde, e também que é abrigado no NEPCOM, que é o Núcleo de Estudos em Projetos em Comunicação. É um prazer poder conversar com a Flávia, que eu atualmente supervisiono no pós-doutorado. Então o prazer são múltiplas alegrias poder conversar novamente com a Flávia
sobre essa temática tão interessante, tão importante e tão angustiante que é a transformação da nossa intimidade em catástrofe, né? Uma catastrofização da nossa intimidade provocada pela Covid-19. Flávio, eu vou te convidar agora para entrar aqui na live e aviso a todos e a todas que podem fazer perguntas, comentários e ficarem à vontade para poder, que ao longo da conversa eu vou trazendo e comentando com a Flávia, tá bom? Oi, querida, tudo bem? Bom dia. Ah, meu amor. Bom dia, Bom bom dia. dia. Em primeiro lugar, dizer, né, como eu já disse, é um prazer poder contar com você, poder conversar com você, sempre, né? Enfim, estar com você, fazer pesquisa com você, é sempre uma, uma, uma enorme alegria. Espero que isso, por essa live, as pessoas consigam, né, apreender um pouco dessa experiência que é estar com você e conversar com você. Bom, querida, o que eu queria apresentei brevemente sua trajetória. A gente já conversou no ano passado em um momento bem distinto da própria pandemia. Eu acho que é um momento distinto porque ainda havia alguma esperança, digamos assim, de que no final do ano ou ano que vem as coisas se normalizam. Mas a gente está vivendo uma experiência de catástrofe no seu sentido amplo, né? E etimologicamente, catástrofe significa virar de ponta cabeça, né? Virar de cabeça para baixo, né? Então a gente está vivendo essa experiência no sentido amplo de mudança, né? Na própria forma como nós agimos e nos relacionamos com o mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco para quem, em termos de registro da sua trajetória de pesquisa, seus principais interesses. Eu sintetizei um pouco e também que você falasse é, daquele momento que a gente conversou, que deve ter mais ou menos uns 6 meses, acho que um pouco mais, para hoje, né, o que você observa de significativas mudanças nessa experiência cotidiana de catástrofes e como que a mídia contribui para mediar essa experiência. Então, essas são minhas três primeiras perguntas já de uma vez, mas falar um pouquinho dessa trajetória e depois falar disso. Mas eu vou retomar, fica à vontade. Bom dia para você. Também falando assim, que é um prazer que esse nosso encontro, eu digo que foi assim, eu fiz algumas coisas boas na vida que me possibilitaram atrair pessoas como você para fazer parte dela. Então, assim, você e todo o grupo que vem, né? Principalmente do Núcleo de Estudo em Comunicação, História e Saúde. Vamos lá. Eu comecei sempre, assim, eu me lembro que eu tinha algumas dúvidas com relação a o que exercer como profissão, que passavam, acho que como todo mundo, né, que perpassavam de química à história e psicologia, aquelas coisas assim. Mas eu sempre quis contar histórias, eu sempre gostei de ouvir histórias. Então, o jornalismo, e não a literatura nesse primeiro momento, se impôs. Eu já participava de movimentos no meu bairro, fazendo jornais de bairro, atuando ali, percebendo que a mídia poderia ser essa mediadora. Então, eu me envolvi nessa faculdade de jornalismo, mas sempre com essa história por trás do que é escrita, de qual é a relação que tem a minha escrita com a escrita coletiva. O que é objetividade e subjetividade? O que é meu, o que é nosso? E aí, assim, depois de trabalhar um pouco tempo, uma monografia já que falava de jornalismo e literatura, me envolvi no curso de mestrado da PUC. E aí, assim, acho que nesse primeiro momento foi teoria mesmo, porque tinha que abranger esse universo. E aí trabalhei muito no jornalismo. Isso me ajudou muito, Igor, porque pensar no que a gente faz enquanto faz é uma coisa muito difícil. Uhum. Pensar no que a gente faz, tentando ter outra perspectiva, mas usando como base tudo que nos trouxe até aquela sociedade da qual a gente faz parte, quer dizer, como a gente vai pensar diferente usando toda a estrutura do passado que nos trouxe até aquele momento igual. Né?
Assim, isso foi desenrolando durante todo o meu processo de trabalho mesmo, de vida profissional, nos cursos que dei aula, nos cursos que montei de comunicação, em reformas curriculares, sempre acreditando que teoria e prática não são opostos, que esse mundo de oposição e bipolarização não serve para dar conta da nossa experiência. Então, assim, não tem objetividade, não tem neutralidade. Eu brincava com meus alunos, já até hoje, neutra shampoo de bebê, quer dizer, tudo que é dito por alguém, então toda objetividade é subjetiva. E dando conta disso, né? Dentro das singularidades da nossa vida, há aquele que é algo social. E isso me levou de volta ao doutorado. Não à toa para estudar biografias e o que a gente chama de ego-histórias, que são biografias intelectuais, quer dizer, de pessoas que fizeram escolhas de vida que determinaram e influenciaram um coletivo. Então, essas ego-histórias me interessou muito porque não dava conta, assim, eu casei em tal ano, uma linearidade, né, cronológica de registros e datas oficiais, mas de escolhas teóricas, de trabalho, de perspectiva, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, nos textos que escreveram e que compunham a sua vida no mundo. Né? Então, assim, é muito interessante que eu falava isso muito na tese, isso não é sobre a vida deles, mas sobre textos que escreveram. Então, assim, era jornalismo, história e literatura de novo, era biografia, e que nos trouxe, né, aí voltei a trabalhar, e aí incluí a subjetividade da relação da sustentabilidade, né, percebi que não adianta lutar por direitos humanos se a gente não lutar por direitos da natureza, e aí por caminhos bem pessoais mesmo. Eu brinco que não é à toa que eu tenho um filho que está fazendo biologia e outro física, né? Acho que isso foi muito forte. E aí voltei a estudar, voltei a pesquisar, voltei, assim, mais academicamente dizendo, e foi quando nós nos encontramos, né? Eu tenho participado de congresso com essa perspectiva, de novo, de perceber como histórias de vida, e aí, com relação às mulheres, e aí tem um recorte de gênero, porque todo esse processo de vida me fez perceber que isso é importante, que o gênero ainda é tido como bipolaridade nesse país, né? Como oposição. O feminino ainda é o negativo do masculino, de tudo que eu sofri, de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi, minhas amigas e companheiras de trabalho vivendo. Isso veio fazer esse recorte de gênero, sim. E aí, nessa luta pelo recorte de gênero, me encontrei com essa pesquisa de pessoas com canais, né, que você oferece num guarda-chuva maior, digamos assim, de pessoas com canais que narram a sua vida a partir do momento que se descobrem pessoas que convivem com HIV, né, o que a gente diz na linguagem soropositivos. E aí, mais uma vez, esse recorte de gênero se impôs. Quando a gente começou a fazer essa pesquisa, eu vi que não havia quase nenhum canal de mulheres no YouTube falando sobre isso. Há alguns, né, poucos, muito poucos, e não tem uma regularidade que tem, por exemplo, canais de outras pessoas que vivem com HIV, né? Enfim, homossexuais ou heterossexuais, mas homens. Então, esse recorte começou a fazer com que eu olhasse para o mundo disso. Participei de uma pesquisa de monitoramento global da mídia com recorte de gênero, que é o GMMP, né, que é feito desde 1995, com relação que mostra, por exemplo, como as mulheres estão na mídia. A representatividade, há mais mulheres jornalistas, pouquíssimas mulheres como fontes de informação. Há pouquíssimas mulheres dando a sua opinião ou tendo a sua história baseada nisso. Então, nesse sentido, todo esse percurso é para analisar sempre essas relações da vida com a sociedade, como elas se manifestam em termos de jornalismo, como elas se manifestam em termos da literatura, como elas se manifestam em termos de construções culturais e de modelos de realidade. E foi aí que, no início da pandemia, a gente conversou, eu comecei a perceber algumas mudanças diante da televisão e do jornal, que ainda hoje é o maior jornal de audiência, que é o Jornal Nacional.
comecei a perceber como as pessoas, principalmente a partir da minha casa, né, aquela história que é falar do mundo, olha primeiro o teu quintal, como mudou a relação de filhos jovens com a televisão aberta, que eles não tinham nenhuma, diante da catástrofe que se anunciava e se impunha que era uma pandemia, né? Um vírus do qual ninguém sabia, que afetava nossas vidas, que matava, a gente via ela distante lá na Europa, né? E quando ela chega com essa série de perguntas, com uma série de incômodos, com vidas interrompidas coletivamente. Qual é a diferença, né, para uma catástrofe que a gente vê, que é uma catástrofe pontual, como a queda de um avião, assim, né, a barragem de Brumadinho que rompe, o 11 de setembro, porque ela não foi um dia, 2 dias. Como você falou, ela dura 1 ano e meio. Mas nesse momento era importante a gente perceber essa mudança. E aí, os vários tempos de literatura, de teoria, me lembrou a história junto com você. Nós somos admiradores do Bakhtin, do cronotopo, né? Cronotempo, topo-lugar, uma união, uma proposta dele de olhar numa relação da literatura com a história. Você vê quanto tempo ele pensou nisso, né? Ele começou isso no fim dos anos 30 e acabou na década de 70, esse mesmo artigo, atualizado, em que ele percebia que, apesar de haver algo que poderia ser comum no texto, no geral, essas relações de espaço-tempo, havia coisas específicas, né, em cada texto, em cada possibilidade de leitura. Por quê? Porque o homem não tem uma noção do tempo, do crono, pura. Toda a sua relação do crono é com o espaço. E aí é muito simples, né, Igor? É assim com a gente. A gente fala assim, pô, qual é a sua memória de infância? A gente pensa a casa do meu avô, a rua, o lugar que eu ia quando eu era pequena, né? A gente sempre recorta o tempo com uma localidade espacial. E aí essa história era importante nesse momento que a gente estava vivendo de início de pandemia. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso tempo no mundo, que se desloca em diferentes espaços, teve o espaço suspendido. A gente ficou dentro de casa, a gente não podia mais sair de casa. Então, como a gente começou a avaliar o tempo? Como a gente começou a construir naquele momento, a partir da mídia, principalmente, de produtos culturais, essa relação espaço-tempo. E aí a gente entra com uma teórica também que eu amo, e você também ama, que é a Leonora Arcur, que vai falar que, na verdade, é um trio, não uma dupla, é espaço-tempo e afeto. E aí volta a falar. Por isso que quando a gente lembra, né, é engraçado que isso rola até com música, né? Quando a gente ouve uma música, a gente lembra do tempo e de onde estávamos, ou pelo menos do lugar que estávamos, que mais nos alegrávamos quando ouvia aquela música. Então, assim, por quê? Porque é o afeto, né? É o afeto que constrói essas relações. E a gente tem que entender que o afeto não é só uma coisa amorosa. Há vários afetos. Há os afetos, o ódio é um afeto. E como, então, esse trio se começou a se desenrolar. E a gente conversando, a gente começou a perceber que a proposta interessante era fazer um registro histórico daquele tempo e daquelas escritas. E aí a gente foi para o Jornal Nacional. Né? Não sei se é isso, se eu respondi já as perguntas nessa conversa. Mas, enfim, é mais por aí. E aí esse texto que a gente construiu junto acabou de ser publicado na revista Estudos Históricos, com um título que agora é Cronotopia da Intimidade Catastrófica, Testemunhos sobre a Covid-19 no Jornal Nacional. Que no fundo, reflete em números que a gente fica, né? A gente tinha antes uma audiência do Jornal Nacional em queda, principalmente entre jovens, que não tem mais essa relação com a TV aberta, nem com a busca de notícia, e que, de repente, volta a ter uma percepção de segurança com uma mídia tradicional, digamos assim, não só mais a questão da internet. A Globo passou a ter horas e horas e horas de jornalismo e mudou o perfil, até a gente falar isso um pouco de linguagem. E aí essa audiência explode e ela dura, assim, explode na proporção que tinha, né?
E ela vai de março até novembro de 2020 em alta, se mantendo. E agora a gente tem uma ligeira queda, exatamente porque essa catástrofe não tem fim. Não tem fim, E aí a gente vai exato, falar de outros afetos. exato. Então, pensando nisso, nessa dimensão que é tão interessante do cronotopo, né, do Bakhtin, essa noção tão potente para se pensar. Ele estava pensando, ele estava pensando basicamente em manifestações literárias, né, e que estruturariam romances, né, como você colocou. Então a gente tem, por exemplo, o cronotopo de aventura ou cronotopo, né, que são filmes marcados pela aventura, então são cronotopos aí dependendo do tipo do filme, tem uma travessia ou tem o livro marcado muito por uma travessia, de que você tem que sair de um lugar, ir para o outro, conquistar não sei o quê, quer dizer, então a marca está nesse espaço. Há algumas adaptações e entendimentos para filmes, como Thelma e Louise, né, que o cronotopo é a própria estrada. Né, eu lembro desse filme, é a própria estrada, é um road movie, né, como se chama, um filme de estrada. Então, mas você tem algumas iniciativas, como da própria Leonora Arful, que elas fazem algo que é bem interessante, ao mesmo tempo ela socializa no sentido de tornar mais sociológica essa abordagem do Bakhtin, explorando aí para pensar as relações sociais e não né, as relações literárias, como era o foco principal dele. E pensando nisso, acho que é o que estava um pouco no nosso texto, nessa dupla dimensão, tanto literária e discursiva, mas entendendo que o discurso também é social, e essas dimensões. Tem uma dimensão muito forte de uma mudança do nosso cronotopo, da nossa experiência de espaço e tempo, você colocou muito bem, né? A gente apreende, e aí tem uma mediação da memória que é muito forte, a nossa memória ela é marcada pelo espaço, pelo deslocamento. E quando a gente tem que é uma das primeiras catástrofes, assim, para além das mortes que a gente foi vendo no mundo, né, inicialmente tanto na China quanto na Itália, uma das catástrofes é estar em casa, né? Quando essa sensação de um tempo cíclico, né, de um outro tempo se estabelece, de um tempo interrompido. Muita gente usou de um tempo em suspensão. E aí eu vou fazer uma provocação. É o tempo que está em suspensão ou é o espaço que foi restringido a tal ponto que nós não temos mais a dimensão? Porque o tempo é marcado, você falou muito bem isso, né? O tempo é marcado pelo espaço. A marcação, né? Há uma marcação espacial do tempo. Quando eu estou na escola, quando eu estou no trabalho, quando eu estou, né, com os meus amigos no happy hour, como a gente, né, diz, quando eu estou com... então, existe uma marcação espacial do tempo e esse espacial e afetiva do tempo, né, de um tempo que nada mais faz do que passar, né? E quando esse passar não é mais percebido espaço afetivamente, o que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho disso antes de a gente entrar nos jornais. Eu costumo dizer que é o meu olhar, né? O discurso, a narrativa constrói materialidades. A gente tende a achar que uma coisa, que as coisas assim acabam uma e começa a outra. A gente já tem uma dificuldade em perceber que as coisas fluem, né? Que tanto a prática como a teoria, quando a gente fala agora é época moderna, agora é época pós-moderna, parece que a gente ligou o interruptor, fechou uma porta, né? Fecha aqui a porta do tempo, agora começou outra coisa. Então, assim, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a dar uma ordem à nossa vida. Como? Narrando essa vida. Mas eu não saio aí como locutor, falando como um coro grego, narrando, porque ela vai para... Não, mas a gente faz isso na nossa cabeça. A nossa memória é construída narrativamente.
né? A gente tende a fazer isso. E como você falou e como a gente já tem conversado, a gente faz isso a partir dos espaços que nós ocupamos. Nós dividimos o nosso tempo. Então, assim, a gente sai de casa, vai para o trabalho ou vai estudar, a gente volta. Então, a gente tem aquelas. Ou a gente para almoçar, a gente tem uma hora. Até esse horário é regulamentado por lei, para que a gente tenha essa divisão. A gente tem uma hora de almoço, a gente, né, trabalha só 8 horas por dia, enfim. A partir isso é a socialização das nossas vidas. A gente encontra alguém, a gente vai resolver alguma coisa na hora do almoço, aí a gente volta para casa, enfim. Isso foi suspenso, não foi suspenso por escolha. Porque, assim, inclusive até o home office era uma coisa que se discutia como uma possibilidade de você escolher, como uma possibilidade de ser fluido. Aí eu vou ficar 3 vezes por semana em casa, vou 2 vezes. Não, isso foi uma imposição, sem preparo. Nós não fomos preparados nem discursivamente, nem emocionalmente para ter esse corte do espaço-tempo. Então, ok, a gente vai para casa. O que a gente começa no início? O medo. E aí o medo é isso que a genialidade da Leonora Fu é isso, porque é o seguinte, quando ela fala que o lar, a casa, né, a noção de lar, é um cronotopo, porque reúne para a gente todas essas narratividades de memória, e aí, gente, a gente tem que colocar como algo que deveria ser, porque aqui no Brasil, principalmente, em alguns países, a gente tem uma outra tragédia, justamente daqueles que não têm casa, daqueles que não vivem esse cronotopo do lar. E é muito louco, porque a gente continua tratando eles a partir do cronotopo, quer dizer, se eles não têm uma casa, eles são invisíveis, mas eles só são visíveis porque, como eles não têm algo que o protege material e emocionalmente, eu posso tudo com eles. Né? Eu posso ignorá-los, eu posso maltratá-los, enfim. Então, ela vai falar o seguinte, a casa, o lar, é o nosso primeiro cronotopo. Por quê? Porque ela está cheia de objetos, gestos, lembranças, recantos, que fazem com que a gente lembre de cada ponto da nossa vida, bom ou ruim, mas não importa. Né? Então, ela fala que a gente também, assim como os personagens no romance, nós temos os pontos da nossa vida, da trama de nossa vida, estabelecidos em alguns lugares. O olhar que a gente tem para a literatura, e aí essa reverência ao Bakhtin, né? O olhar que a gente tem pela literatura, quando a gente olha e vê que um romance da Idade Média tem um cronotopo que é castelo, e é por isso que essa ligação com a história, porque hoje, imagina, a gente não consegue imaginar um romance sendo estabelecido num castelo. Então, assim, essa relação com a vida da gente também é assim. Porque no mundo, por mais que a gente separe os conhecimentos, os tempos e os espaços, eles são compatíveis com o modelo de realidade que a gente tem. Então, a literatura traz para a gente essa relação com esse tempo, com essa história, às vezes nada perigoso, por mais que a gente faça essa transferência, né, de viver a vida do personagem, a gente está ali distante, só que na vida não há distância. Eu falo muito isso. A gente não é super-homem que sai da Terra, vai lá para a estratosfera para olhar e ver onde a mulher que ama está sofrendo para voltar o tempo e salvá-lo. A gente não tem esse saída do mundo. Só que aí a gente vem e é interrompido tudo que a gente conhece, por isso a dimensão catastrófica, né? Porque a normalidade é interrompida abruptamente. É ponta-cabeça. Eu não tenho mais esse espaço que determina o meu tempo. Todo mundo está sofrendo isso. Eu e você também. O trabalho em casa é que a casa virou trabalho. Então, a gente não tem uma dimensão e a sensação que a gente tem é que, como não tem aquele espaço que determina um tempo de trabalho, uma duração, a gente está sempre devendo. A gente não consegue dar conta do trabalho todo naquele dia. Por quê? Porque se ele se mistura no espaço com as coisas que a gente tem que fazer da casa, a gente não dá conta de olhar e ver e falar com os amigos como a gente gostaria, porque a gente não tem o sair. Olha, eu vou te encontrar na hora do almoço, a gente almoça. Não tem hora do almoço, a gente está o tempo inteiro em casa. Né? Então, assim, essa suspensão cria uma dramaticidade nesse sentido. O drama, a ação, que desenrola sobre outras tramas.
a trama do espaço, onde os nós do enredo, inclusive da nossa vida, ocorrem, foi tirado. E mais, a casa vira um valor absoluto nesse cronotopo, porque além de afetividade, ela tem a segurança. A porta da casa, em princípio, né, me protege do vírus, me protege da contaminação, me protege do adoecimento, me protege da morte. Então, por que a gente escolheu aquele recorte inicial? Porque naquele momento, esse medo, o medo que vem com a catástrofe se impôs e a maior parte, mais de 60% naquele momento da população brasileira, pôde ficar em casa e fez isso, né? Cumpriu, ficou em casa. Havia naquele momento essa suspensão, essa catástrofe nesse sentido, né? Porque assim, é algo que se percebeu que a catástrofe, quando ela se impõe, a gente percebe que você individualmente não pode fazer nada para mudar aquela realidade. É preciso um senso comum, comunitário, para que mude essa ordem de novo, ou virando ela de novo de ponta cabeça, ou construindo uma nova ordem, coletivamente. Exato. Naquele momento do início, isso foi cumprido, isso foi sentido, né? Então, assim, aquela sensação de medo, de que os dias não passavam, a gente às vezes se impunha, e aí o próprio Jornal Nacional vem com uma marcação desse tempo, tinha uma hora marcada à noite para ver o que aconteceu no mundo, né? Se impunha isso de uma forma que a fluidez, por exemplo, do mundo digital não impunha, né? A fluidez do mundo digital passou a ser a fluidez da minha vida. A qualquer tempo, a qualquer hora, eu posso acessar, mas eu estou aqui. Então, assim, há várias possibilidades de interpretação, né? Nesse momento, essa suspensão do tempo pareceu suspensão do espaço pareceu suspender o tempo. Né? Era o eterno presente. Que, aliás, é uma sensação que angustia até hoje. Sem a possibilidade de um futuro, a gente continua com essa suspensão de um eterno presente. Tem uma pergunta aqui da Laura, dizendo assim, fora o trabalho de cuidar da casa, que se embola com o próprio trabalho, né? E aí ela pergunta essa dimensão dessa cronotopo, cornotopo, né? Desse trabalho que se imbrica, que se mistura cada vez mais com o espaço da residência, né? Então, mas você tem ao mesmo tempo, e aí avançando um pouco na questão que ela faz, tudo a construção de um mercado do home office, né? Então, rapidamente, muitas empresas começaram a produzir um conjunto aí de produtos e serviços para o home office, né? Desde produtos de decoração, passando por serviços de internet ou de ampliação de banda larga, etc., que as pessoas puderam ter. Ao mesmo tempo, isso se dá também numa negação, entre aspas, de dimensões estruturais do trabalho, né, das condições de trabalho que estão associadas a isso. Muito rapidamente as pessoas passaram a usar a sua própria internet para trabalhar, e sem muita reflexão crítica, me parece, Flávia, a usar a sua luz para poder trabalhar, pagando por ela, a sua internet para poder trabalhar, pagando por ela, a sua casa para poder trabalhar, pagando também por ela. Então, pensando nisso, quer dizer, você tem uma flexibilização cronotópica, né, do trabalho, entre aspas, né, muito, e essa flexibilização ela não é só positiva, né? Eu não queria ficar na ambiguidade de positivo e negativo. Eu queria observar justamente as complexidades dessa flexibilização, né? Da perda de rituais importantes, da perda de ritualidade, para ser mais amplo, importante, da perda de determinados tipos de dinâmicas, né? E de estruturas, como estrutura do trabalho. Uso o telefone, é o meu telefone que eu uso para trabalhar, né? Cada vez mais. Não tem telefone da mesa do trabalho que eu vou usar. Você tem que fazer uma ligação. É o meu telefone. Quer dizer, são dimensões que
Obviamente, elas já vinham se alterando ao longo do tempo, né? Essas dimensões do trabalho, essa confusão entre o trabalho e a vida doméstica e privada, pessoal, mas isso se recrudesceu muito fortemente no contexto da Covid. Queria que falasse um pouco dessas implicações cronotópicas desse trabalho doméstico, né? Home office, desse trabalho em casa. Vamos lá, né? É, os teóricos da comunicação, eles falam, e da sociologia também, que a sensação de aceleração do tempo, né, quer dizer, se construiu para a gente a partir de dois fatores, né? O fator do desenvolvimento e da influência midiática, o fator socioeconômicas do mercado de trabalho contemporâneos. A gente vive, nesse momento, essa mistura, né, de uma aceleração do tempo praticado pelas questões do enorme console dos meios de comunicação, né, e com as acelerações socioeconômicas do mercado de trabalho atual. E aí algumas contradições aparecem, tanto no discurso como na prática. Havia uma discussão antes da pandemia de uma reforma trabalhista que, inclusive, queria diminuir, por exemplo, a hora de almoço. Uhum. Falava, não, as pessoas podem, enquanto estão trabalhando, comer um sanduíche, almoçar diante do computador, que era uma questão, peraí, há uma tradição, há um tempo, há um respiro, essa marca desse almoço é uma marca que dá uma possibilidade de uma vida para além do trabalho, né? Há questões a serem resolvidas, a minha vida não se define pelo trabalho, que, aliás, é uma concepção, inclusive, em poesia e música, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Aliás, há uma apropriação agora que a gente vê da época do fascismo, né? O trabalho dignifica o homem, toda a questão do governo, de que o Brasil não pode parar, olha só, o tempo, né? O Brasil não pode parar, então temos que trabalhar o tempo inteiro. Aí você vai e tem um impedimento de você se deslocar. Várias empresas eram contra o home office, porque falavam que não tinham como controlar os seus empregados, né, os seus funcionários, se não estavam ali, o seu olhar. E aí é aquela tal da síndrome do capataz, né? Enfim, Uhum. vem o home office. A gente é obrigado a estar aqui. E as empresas começam, muitas, a perceber que além delas terem, estou falando de médias e grandes, né? Porque as pequenas, a gente sabe que sofrem bastante. As médias e grandes começam a perceber, principalmente nas relações de trabalho, que não são as de comércio, pequeno comércio, que tudo bem ficar em casa. Olha só, isso justamente por causa disso. Olha quanto eu economizo. Né? Eu estou economizando a minha luz, estou economizando várias coisas. E aí, por uma lógica complexa, cortam o vale-refeição, porque a pessoa não está aqui, está em casa. Mas ué, a pessoa deixa de comer. E aí a gente vê como o cronotopo, olhando para a sociologia, é importante. Porque, assim, a partir do momento que se suspende uma relação de tempo e espaço, se suspende todos os benefícios que vêm com essa lógica. Né? Então, já que ele não tem um espaço de sair de casa, se deslocar e tomar hora de almoço, né, ele está em casa, eu corto algum benefício. Só que aí eu até conversava com muitos amigos e falei assim, tá, e olha só, mas aí você também corta todas as relações comerciais do pequeno comércio, porque se eu tenho um ticket, eu vou continuar comprando comida fora. Por quê? Porque eu estou no momento que eu estou trabalhando tanto que eu não vou ter tempo de cozinhar. Uhum. Voltamos. Tá? Se eu estou em casa, se eu não tenho nem hora do almoço, mas eu tenho que prover a minha própria comida, desenvolver tudo. E, uma vez que eu estou em casa, para quem respeitar o horário de 9 às 17, por exemplo, de 9 às 18, eu vou te mandar, porque eu pensei nisso agora, às 20 horas, 21 horas, 22 horas, algo para você se preparar no dia seguinte. Por quê? Suspendeu uma relação de espaço. Aqui no trabalho eu tenho você Exato. naquele momento. Exato. Agora não. Então, assim, essa relação que a gente fala de cronotopo e que a Laura brincou de cornotopo é justamente por isso. Quando a gente pensa na nossa vida, que ela sempre se baseia e se alicerça para se desenvolver como uma vida tipo produtiva, isso é um outro questionamento, e eu não sou formada, né, em economia para falar, mas enfim,
Quando isso é suspenso, fica uma bagunça. Exatamente. Por quê? Porque a gente não está preparada, dentro de um modelo cultural, de dissociar tempo e espaço ou criar outras relações. Porque o cronotopo do lar, como diz Arthur, deixa de ser algo só que constrói a minha memória afetiva com relação a uma biografia que não envolve o trabalho, mas uma história familiar, né? E passa a ser algo que mistura. A minha biografia nesse momento, o enredo da minha vida nesse momento, ele está sendo contado num cronotopo, num espaço-tempo, que é a minha casa. E aí, como faz para separar isso? Ou para juntar de outras maneiras? O que é interessante, voltando à teoria, por isso que eu falo não há uma dissociação em teoria e prática, né? É que quando o Bakhtin fala isso, ele vai falar que há uma especificidade de cada texto literário, que a gente olha e vê, tanto que ele fala, ele vai estudar o Dostoiévski, ele vai estudar o Rabelais, ele vai estudar o Tolstói, há uma especificidade de autor de cada texto, como há na nossa vida, de cada casa e cada pessoa. Mas há algo que é singularmente também comum, que se estrutura na base da sociedade que a gente vive, que possibilita que a gente leia, entenda e se envolva com aquela trama. Então, assim, é muito complicado, porque quando a gente fala de exploração há um bom tempo, inclusive na luta por direitos trabalhistas, a gente falava e às vezes parecia hipotético, né? Abstrato. E agora não é. Não é justamente porque se suspenderam alguns espaços, os espaços do tempo de nossa existência. E aí, eu te falo, eu pessoalmente, sempre adorei ver filmes e séries. Tenho dificuldade, porque para mim era o seguinte, eu estou em casa agora, não vou fazer nada. Vou me reunir com um amigo, vou ver meus filhos e a gente vai escolher um filme para ver. Eu agora estou em casa o tempo inteiro. E aí eu não consigo parar em determinado momento para ver isso, que era uma atividade, que era uma escolha do tempo que eu queria estar naquele espaço que eu queria estar. Então, é uma série de implicações. E a gente se propõe a pensar sobre elas das formas, né? Como pesquisadores que nos enredam, mas, ao mesmo tempo, é importante que as pessoas percebam isso como construções possíveis de uma vida no mundo. E, nesse momento, qual é esse mundo que a gente está construindo? Dentro de nossa casa, dentro do espaço de trabalho, com reivindicações concretas, daquelas pessoas que não têm, que mesmo saindo não tem mais emprego, e todas as consequências que essa escolha social, no momento de catástrofe, nos trouxe. Ela inverteu de ponta cabeça 2 vezes, pela catástrofe da pandemia, de algo incontrolável nesse sentido, que surge, e pela catástrofe das escolhas políticas e sociais durante a pandemia. Então, por isso que a gente fala dessa intimidade catastrófica, porque essa ordem não se rompe só do lado de fora, ela se rompe dentro da gente, na nossa casa, com as relações de trabalho, com as relações de afeto, com as relações de construção de nossa vida no mundo, né? E aí é o que nos espanta, quando a gente percebe. Ontem eu conversava com um amigo e ele falava assim, tá, mas o que a gente pode fazer? E aí eu falei assim, vou parecer a tia velha. Querida, a gente tem que se unir, tem que de novo ter uma perspectiva de comunitária, catástrofe, só se supera com senso comum. E o senso comum aí não é a média, é um senso de comunidade. Exato. Né? Então, assim, temos de novo que nos reunir em torno de discussões e debates que, apesar das nossas individualidades e singularidades, o que nós temos em comum para resolver. E aí o comum, não sou só eu que sou hétero, branca, ou você, ou o outro. É o comum. São as interseções e não as intersecções apenas. Dentro do que nos interessa, há as possibilidades de, depois do comum, se especificar. Óbvio, a população negra sofre muito mais do que a população branca no Brasil no momento da pandemia. O número de feminicídios, saiu ontem, aumentou enormemente nas regiões norte e norte. As mulheres
muitas, na sua casa, não é um cronotopo de um afeto positivo. Elas voltaram para casa e, junto dos seus companheiros, alguns, inclusive, que nunca tinham manifestado uma violência física, só moral e emocional, passaram, né, a atacá-las. Então, assim, Uhum, que discussão uhum. é essa que nós temos que ter sobre esses espaços que definem as nossas coisas? É só uma, é só dela. E a gente vê e se pergunta agora mais do que nunca, a morte do menino, Henry, né? É, Exato. quantos vizinhos viram aquilo? Por quê? Porque a gente continua achando que o cronotopo do lar, aquele espaço-tempo em que aquela família vive, é só dele, que nós não temos um senso comum de permitir, ao ouvir o grito de uma criança interferir, ao ouvir o grito de uma mulher interferir. Então, assim, é muita coisa para se pensar sobre isso, mas eu acho que é importante nesse momento. É esse? Qual é o futuro? Porque tem um futuro, sim, né? Qual o futuro que nós queremos construir? Baseado nessa vida que a gente está tendo agora, quais são essas relações de tempo e espaço que nós queremos juntos construir para nós e para os jovens que estão aí, né? Então, fica esse pensamento aí. Exatamente. Eu vou voltar nessa dimensão do comum, que eu acho que é tão importante, eu vou voltar daqui a pouco. O tempo com você passa, assim, né, super rapidamente, mas eu queria fazer antes uma pergunta relacionada com o que a gente estava tratando no artigo também, que é uma dimensão dessa transformação cronotópica para os profissionais de saúde, especificamente, algo que a gente pensou no próprio texto, e aí o próprio Jornal Nacional, na verdade, se abriu, né, numa dimensão testemunhal, por dentro, né, utilizando a própria expressão que o Jornal Nacional utilizou, dessa possibilidade de entrada por dentro do que está acontecendo nos hospitais naquela época, nos hospitais especialmente, mas nos serviços de saúde de maneira geral. E tem uma dimensão desse dentro, né, desse momento por dentro, era, primeiro, né, acho que tem uma dimensão do lugar da intimidade nesse contexto, no contexto contemporâneo, né? É assim, e aí o lugar da intimidade, esse aqui dentro, né, esse aqui dentro, é uma abertura também da televisão como uma janela, uma porta, etc., em que você convida para que esse telespectador entre aqui dentro, né, num espaço aí de intimidade, tornando esse próprio hospital, que é um espaço público, num espaço íntimo e que você é convidado para entrar nele, né? Então cria essa relação que é própria da linguagem televisiva e própria da construção da televisão, nessa relação do público com o doméstico, né? Para usar a expressão do Raymond Williams. Então, mas ao mesmo tempo tem uma outra dimensão, né? Que é o valor do testemunho, né? E o valor do testemunho num contexto em que você pode falar mais sobre o que você vive do que qualquer outra pessoa. E isso como vem sendo validado cada vez mais como um registro de verdade, né? O testemunho como um registro da verdade, ou mais, não como indício da verdade, porque eu estou usando a palavra registro, mas como uma forma de registrar a verdade. Sim, a verdade existe e a verdade está no testemunho, né? Como se fosse dessa maneira. E ainda tem mais uma outra camada, que é em relação às posturas negacionistas, né? Que naquele momento, né, muito inspirado por manifestações extremamente autoritárias nos Estados Unidos, muitos políticos e pessoas estavam indo para hospitais, entrando nos hospitais duvidando da doença e de que as pessoas estavam morrendo ou adoecendo por Covid, né? Então você tem gestos bastante autoritários e antipáticos, digamos assim, no sentido pleno da palavra, porque carecem de empatia, né, total, é contrário à empatia, que vão e invadem aquele espaço que é um espaço de sofrimento e de trabalho, né, de trabalho, de sofrimento, de tratamento, de cura e de apreensão por inúmeras famílias que estão ali, as pessoas que estão ali, e invadiam aquele espaço filmando, mostrando, aqui tá vazio o leito, e não sei o que quer dizer,
numa dimensão, né, transformando essa questão numa questão político-ideológica e deixando de ser eminentemente sanitária. Queria que você comentasse um pouco isso, como é que o Jornal Nacional, naquele momento, a partir desse aqui dentro, responde a mostra ou demonstra essas mutações no próprio cronotopo, né, do jornal, mas também da experiência desses profissionais de saúde. Vamos lá, né? A gente sempre teve. Agora vamos pensar assim, nessa relação com esses discursos de verdade e autoridade, né? A medicina sempre teve essa autoridade. Eu brinco que a gente chama de doutor o médico, o advogado, o engenheiro, como vem na tradição, né? Então, assim, a medicina tinha um discurso de autoridade. Dentro desse discurso de autoridade, haviam locais ali, por várias questões, que nós não podíamos entrar. O hospital é um lugar público, mas a gente não sabia o que acontecia dentro de uma UTI, a não ser que fosse visitar um paciente que até hoje, e veja, tem que ter, nós temos horários certos e quantidade de pessoas que podem ter acesso àquele espaço. Então, tem esse momento. Né? Quando a gente é impedido de sair às ruas, não é só um espaço de UTI que é proibido, principalmente o hospital. A gente vê que no início várias pessoas se sentiam mal, tinham medo de ir ao hospital por ter um contato direto com o vírus. Então, tem essa dimensão. Quando o Jornal Nacional faz essa brincadeira com aqui dentro, né, porque há uma dubiedade aí, porque ele está tentando dar... nós somos voyeur, quer dizer, nós entramos em espaços que antes não podíamos, seja por restrições óbvias ou restrições da pandemia. E tem o aqui dentro que, na própria forma de apresentar o quadro, quem está lembrando é isso, né, o Jornal Nacional começou a fazer um quadro com profissionais de saúde, durava até 1 minuto, dando seus testemunhos, né, é justamente isso. A pessoa ali falava, o Bonner falou isso claramente, assim, o que passa em seu coração. São os profissionais de saúde, vão falar da luta, né, contra o vírus, mas do que passa em seu coração. Quer dizer, o aqui dentro tem já essa dubiedade de a gente entrar em lugares que eram interditados e, ao mesmo tempo, entender uma subjetividade daquele profissional. Tanto que os testemunhos, né, não são depoimentos, são testemunhos, porque eles estão falando do front, exatamente uma coisa de guerra, de sobrevivência. Eles são sobreviventes e eles são os corajosos, porque eles estão saindo do seu cronotopo afetivo do lar e da casa para um bem comum. Né? Eles estão indo para o hospital. Tanto que tem vários, assim. E aí a gente fala de uma questão estética da televisão, que acaba aceitando vídeos que são feitos de celular, pessoas não maquiadas, pessoas que estão, né, falam segurando como se fosse uma selfie, e vai entrando várias coisas, só que a gente ali está percebendo o que passa no hospital e o que passa na cabeça e no coração daquele profissional de saúde. Havia um apelo, Igor, que não fosse pela razão, né, se as pessoas estavam negando a possibilidade da pandemia estar realmente acontecendo, de estar matando tanta gente, até hoje isso ocorre, que pelo menos tivesse um apelo emocional. Esses profissionais não estavam mentindo, esses profissionais estavam como heróis indo para o campo de batalha. Então, assim, e aí mostra uma série de relações que a gente tem com esses discursos de poder, que é o que a gente estava falando no início, eles vêm se transformando. Como a ciência, e aí, numa forma geral, para o senso comum, não entregou o que prometia, quer dizer, a sociologia não veio indicar o caminho para o fim da fome, né? A medicina não veio trazer para mim o fim da minha dor, o fim do meu medo de ter câncer, a solução total para o fim. Vem junto com uma série de críticas que os laboratórios, os grandes laboratórios, que na verdade, em vez de pegar a cura, desenvolvem a manutenção da doença para lucro. Isso se embola no momento em que explode a pandemia. Né? Então, como eu me posiciono diante disso? Eu tenho que acreditar nessa pessoa?
E aí é aquela loucura do testemunho, porque assim, os negacionistas vão usar testemunhos para negar os testemunhos de outros médicos, né? E por que o testemunho? É o que a gente fala. O testemunho dá conta de uma vida no mundo. Diante de tantas incertezas, eu olho para aquela pessoa que tem, em princípio, um conhecimento ou um espaço de poder maior que o meu, e ela está falando da vida que ela vive, isso é mais concreto do que um texto que eu não sei ler, Uhum. Uhum. do que uma imagem que eu não sei decifrar, do que uma relação de saúde a qual eu não tenho acesso. E aí é a confusão que a gente vive. Eu estava vendo aqui em relação a tudo, por exemplo, o home office antes, o Guilherme aqui colocou, havia um impedimento legal. Óbvio, não era Sim. interessante, né? Como a saúde pública, por muita gente, era tido como ruim. Não podemos nos esquecer que a prioridade do governo que está agora era simplesmente ir privatizando o sistema de saúde total, né? Então, assim, a gente tem essa dubiedade. As pessoas querem a vacina, mas elas são contra o financiamento das universidades. Sim. Elas são contra um sistema particular de saúde que investe em pesquisa. Eu não estou falando aí do lucro, mas os caras investem em pesquisa e não querem o investimento em pesquisa que se faz dentro dos laboratórios de instituições públicas. Há uma confusão nesse momento. Então, o que, que me salva? Eu não quero pensar sobre isso, é muito desgastante, né? Então, Uhum. me salva o quê? O testemunho. Eu escolho pessoas que eu acredito que tem uma representatividade ali, e aí tem uma lógica, e aí eu sigo aquilo, porque eu me identifico com aquilo. É mais fácil, a gente sabe disso, né? O pensamento não é 0-1. Por isso que o Muniz agora lança, o Muniz Sodré lança um livro incrível, que eu ainda não li, mas li uma entrevista dele maravilhosa, que fala isso, a vida não é 0-1, a nossa vida não é sim e não. Tem muito talvez, tem muito quase, né? Então, como a gente se relaciona com isso? Mas é mais fácil sim ou não. É mais fácil, ou é bonito ou é feio, ou é bom ou é mal, né? É mais fácil. Então, assim, o algoritmo me possibilita, na minha bolha, viver mais confortavelmente com isso. Então, por que, voltando ao texto, por que para a gente foi uma surpresa ao ver naquele momento o aumento de audiência do Jornal Nacional, principalmente entre os jovens? Porque no meio dessa virada de ponta cabeça, há que se buscar novas âncoras de Uhum. temporalidade. Âncoras Uhum. mesmo, âncoras. Âncoras de gesto, âncoras de afeto. No jornal eu estou vendo ali naquela hora, naquele momento, e foi uma escolha acertada do Jornal Nacional, trocar gráficos e números por rostos, falar o nome das pessoas que estavam ali, mostrar a cara dos médicos, a sua fala, provar que o testemunho há uma concretude de realidade. Não é algo que eu estou trazendo de gráfico. O gráfico não tem vida, né? Gráfico é o mundo acadêmico, né? A numeralha que a gente fala. Tanto que todos os telejornais falavam assim, olha, para você ter uma noção da quantidade de pessoas que morreram, seriam necessários 6 maracanãs para enterrar esse povo. Enfim, a gente tem que localizar espacialmente até o número, para que as pessoas tenham uma noção do universo delas concretamente. E aí é outra angústia. Como o tempo cronológico é uma criação humana, o eterno presente não cabe na vida. A gente não dá conta dessa eternidade, né? Então, é preciso que ela ganhe carne, e ela ganha carne e ganha sangue como? No testemunho. Ela ganha um corpo. Então, assim, os repórteres viram testemunhos, eles viram personagens da ação. O Bonner e a Renata, como vários outros, eles se transformam em atores daquele drama. Eles falam, eles choram, eles botam a mão na cabeça, a mão no rosto, a mão no ombro. Esse gestual é que a gente começa a perceber como nos é caro, que com a pandemia a máscara e a interdição nos foi tirada. Então, naquele momento que a gente registra a partir de uma perspectiva do que ainda somos e do que ainda queremos ser, né? E aí, sim,
Não há uma crítica, não há um juízo de valor sobre as matérias em si. Não há um juízo de valor que a gente fez sobre o que é o Jornal Nacional na história do Brasil. É um recorte pandêmico, é um recorte espaço-temporal daquele momento. É isso. Perfeito, não, perfeito, brilhante. Quando você está falando aqui, estou anotando e várias, várias coisas, né? Várias coisas importantes que você está falando, que você está tratando. E uma das coisas que aqui, acho que Guilherme sintetizou, humanos não são números, né? Então a importância de humanizar esse relato, mas ao mesmo tempo cria-se uma questão da desfactualização do mundo. Em que sentido quero dizer isso, né? Essa dependência enorme do testemunho como forma de produção da verdade, ela tem também problemas, né? Muitos problemas e muitas questões. Quer dizer, então eu só acredito no que eu vejo, ou eu só acredito no relato de quem viu, de quem viveu, de quem experimentou, ou mais ainda, eu acredito no que eu quero acreditar, né? Ou em quem eu quero acreditar, né? Então, que aí não depende do que deu certo, né? De quem deu certo, mas ou de quem viu, ou de quem mais está mais associado com comigo, né? Comigo poder acreditar, esse eu que acredita que valida o outro. Queria que você falasse um pouco disso, e aí eu lembro muito toda uma discussão que está tendo, quer dizer, é um contexto muito diferente, tá, Flávio? Mas eu acho que tem questões importantes, assim, toda uma discussão que tem sido feita dentro do movimento LGBT em relação ao discurso da aceitação, a um combate em relação ao discurso da aceitação. Eu vou falar de uma coisa que é muito distinta, mas é essa dimensão, a crítica que eu acho que é oportuna, mas ela pode criar certas ciladas e problemáticas, mas a crítica é oportuna, de criticar a aceitação, ou seja, a validação do outro do que eu sou, né? O aqui dentro e a lógica testemunhal, ela ao mesmo tempo ela se abre para uma dimensão da lógica da aceitação também, né? De você aceitar que aquele discurso é válido, quando na verdade é um fato. Não tem que aceitar. Existe, é isso. Não é uma questão eu aceito ou não. Existe, né? Pensando no Wittgenstein, né, de quem eu gosto muito também, tratados lógicos filosóficos, ele diz assim: o fato é tudo aquilo que é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que é, né? Logo no começo dos tratados filosóficos dele, lógico-filosóficos, fato é tudo aquilo que é tudo aquilo que está no mundo, quer dizer, então é justamente isso que eu acho que é importante. E ele mais à frente vai dizer, e aí eu queria te perguntar, ao mesmo tempo, o fato, para existir e permanecer no mundo, ele precisa do fictio, né? Da ficção, da narrativa, né? Porque o fato, só pelo fato, ele não existe, né? Ele existe, mas ao mesmo tempo ele não pode ser transmitido, ele não pode ser socializado, não pode ter uma experiência comunitária em relação a ele. O fato é tudo aquilo que é, com certeza, mas a construção da identidade, ela é fictícia, né? Ela e nesse sentido, ela é ficcional, ela é vinculativa, etc. Então, é preciso reficcionalizar nossa existência a partir desses fatos, como você falou, né? Reficcionalizar, repensar futuros, repensar utopias, repensar, e certamente isso tem a base do comum. Queria que você comentasse isso um pouco agora. Essa é a última pergunta. Teria muitas coisas. Viu como a gente não, né? Eu teria muitas coisas para conversar, mas essa vai ser a última pergunta. Se quiser fazer mais algum comentário. Não, vamos lá. Assim, há duas questões, né, que as pessoas confundem. Eu vou começar por essa história da aceitação. Há duas coisas que as pessoas confundem. A diferença não é necessariamente ruim, ela é. A diferença é o que nos define, mas a diferença não é oposição. A diferença é eu me defino com relação ao outro a partir do momento que eu vejo o que eu sou, o que eu não sou, o que nós somos, o que não somos. Essa é a história do fato em si. Né? A gente já conversou muito sobre isso. Eu sou branca, você é negro.
Isso é um fato e é uma diferença. Isso não é bom ou ruim. Só que na construção da nossa sociedade, aí é ficção, porque nesse sentido não é que é mentira, mas é uma construção. Isso. Na construção da nossa vida no mundo, essa diferença se tornou algo negativo para quem é preto. Né? Então, esse fato ganha uma dimensão ficcional que é aceito e tido como verdade pela sociedade, por várias questões. É assim também com relação ao LGBTQIA+. Né? Há um fato, o meu desejo não é igual ao teu. O gênero, quem disse que tem que ser porque eu nasci com vagina, ou você com pênis, que esses gêneros têm que coincidir? É uma construção que a gente aceita como normal. Né? E aí, como é uma construção que a gente aceita como normal, essa diferença é uma oposição, e a gente fala, eu te aceito. Por quê? Porque eu estou aqui no meu hétero, normativa, branca, né? Principalmente se eu fosse homem, hétero e branco. Falar, tá bom, eu te aceito. Eu dou a permissão de você existir. Não é isso. Quando se fala da aceitação, nós temos que aceitar que a diferença é o fato, mas como vamos construir esse fato? Eu não tenho que pedir a sua permissão para existir. Nós temos que entrar no senso comum, como sociedade, e entender que as diferenças existem e que os juízos de valor colocados, ou seja, se isso é bom ou ruim, porque é interessante quando a gente fala de ética, né? Uma é o juízo de fato. Olha, está chovendo. Eu não estou emitindo nenhum juízo de valor. Está chovendo. Agora, se eu falo, nossa, eu adoro a chuva, nossa, eu odeio a chuva, eu estou emitindo esse valor construído. Ah, mas cientificamente a chuva é boa para a lavoura. Mas olha só, todas as construções... Ainda mais agora, né? No contexto que a gente está vivendo, a chuva tem sido essencial, né? Essencial. É isso aí. Então, assim, o senso comum hoje com a percepção que muitos de nós já têm de que ele é construído, há aí uma responsabilidade sobre o que a gente sabe para tentar construir outras questões do senso comum, que foge à aceitação, que tem, sim, a representatividade nessa história, que tem uma história de questionar esse testemunho. Por isso é que a gente fala que essas pessoas que ocupam cargo de poder, elas têm que ser responsabilidade porque elas falam, porque é um testemunho de poder que as pessoas ainda identificam como verdade, né? E aí até uma brincadeira, assim, essa história, eu acredito porque eu vejo, tem duas dimensões, né? A palavra história vem isso, histor, juiz de uma contenda, ou ida, eu sei porque eu vi, né? Então, o historiador que depois se torna repórter e depois separa de novo, dá conta de que eu estou testemunhando um fato e eu posso falar para vocês porque eu vi. Né? Então, o quadro aqui dentro, o quadro desses discursos de poder e de autoridade tem isso. Eu trago verdades, né? O que a gente brinca. Eu trago verdades porque eu posso. O que está sendo questionado pelo senso comum de uma forma boa ou ruim, que verdades são essas? Né? Então, o testemunho torna físico, corpóreo e afetivo, dá sangue, né? Tem um jornalista da história francesa que eu gosto, que é o Pierre Lacouture, que ele fala, né, junto com Pierre Nora, a história imediata, ela fere, porque ela é carne viva, ela sangra, porque nós estamos vivendo enquanto ela acontece. Então, assim, é preciso que a gente entenda que verdades são essas, que questionamento, porque fica uma sociedade meio esquizofrênica, né? Eu que vim de um colégio católico, coitado, o apóstolo que era mais depois de Judas, enfim, criticado era o São Tomé, porque ele precisava ver para crer. Tanto que eu tive a oportunidade há muitos anos de ler aquele evangelho dele, e eu falo assim, gente, São Tomé era um jornalista, porque ele precisava relavar o fato que ele tinha visto. Né? Então, assim, tem toda uma sociedade que critica tanto isso, mas cai nessa armadilha de que eu preciso ver para quê? Por quê? Porque nós aprendemos, durante a nossa história, que não é democrática, é autoritária, que as perguntas são de mau tom, que a gente não deve questionar o tempo inteiro. Isso nos torna chatos, cansativos. Então, eu prefiro ter alguém que fale o que eu quero ouvir,
porque eu tenho uma cultura autoritária, né? É muito difícil o diálogo. Eu falava para estudantes amigos dos meus filhos, só para encerrar, ah, mas a gente não gosta do professor, vai fazer um abaixo-assinado. Eu falei, gente, diálogo, conversa com ele. Se ele não atender, conversa com a coordenação, depois com a direção. Se ninguém ouvir, vocês vão para baixo assinado. Há toda uma cultura autoritária, machista, retrógrada, que o Brasil, mais do que nunca, precisa ver. Ela está explodindo e sapateando na nossa cara, Uhum. infelizmente, a catástrofe da pandemia, com violência contra a mulher, com a fome, violência infantil, o racismo. Nós temos visto cada vez mais essas atitudes. A gente sabe que a crise, se é que a gente pode dizer algo bom da crise, é que ela quebra ilusões. Uhum. A gente tem até, inclusive, socialmente, ver a desilusão como algo ruim. Não é. A desilusão retira um véu dos nossos olhos e da nossa mente. Nós estamos vivendo a quebra de algumas ilusões, de alguns mitos. E é necessário, nesse momento, que a gente, que tem uma responsabilidade comum, perceba que essa desilusão é produtiva e que a crise, o que ela tem de bom é que ela revela, né? Ela traz à tona algo tanto pessoal como coletivo. Estamos numa crise coletiva. O que vamos fazer com isso? Né? A possibilidade de ação é pensar e produzir textos que, além de informação, comuniquem para as Sim. pessoas, dando a elas possibilidade de pensar e produzir na sua vida. Eu sempre falo isso. O que eu penso e o que eu penso na filosofia que eu sigo de vida ou teórica, eu pratico. Elas não estão dissociadas. Então, assim, mas ao mesmo tempo não é o neoliberalismo que vai dizer que eu sou empreendedor de mim mesmo, né? Que eu não emagreço porque eu não quero, que eu não sou saudável porque eu não quero, que eu não mudo o mundo porque eu não quero, Uhum. seja Uhum. repensado. Eu tenho que querer, mas sozinha não. É o senso do Exatamente. comum. Temos que Exatamente. construir uma sociedade que não aceite fome, temos que construir uma sociedade que não aceite a violência pela diferença, seja ela de gênero, seja ela de etnia, seja ela de classe social, seja ela porque tem uma pessoa que tem na rua e eu não estou. Temos que construir um senso comum, independentemente de esquerda, direita, baixo e acima. Qual é o senso comum que queremos construir? E aí, os testemunhos podem ser bons ou ruins, como você falou. Porque se eles partem de um princípio que vão reforçar essa cultura autoritária, dancei. Mas se eles me abrem para o diálogo, e diálogo não é consenso, diálogo é diálogo, Uhum. nós temos um caminho bonito aí É, pela frente. verdade, verdade. Não, maravilhoso, assim, eu poderia ficar falando muito mais. Então isso dá vontade de ter uma nova conversa, uma nova live aqui pra gente poder conversar. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do texto que a Flávia já se referiu aqui, que a gente discutiu e que esgarçamos, avançamos em relação a esse texto, para quem quiser, tiver interesse, foi publicado pelos Estudos Históricos, uma importante revista né, da área de história, e a gente falou dessa dimensão da intimidade catastrófica produzida no contexto da Covid-19 aqui. Queria agradecer muitíssimo a você, Flávia, por essa live, pela conversa e por toda essa dimensão aqui de agora ao final, assim, da construção de um senso do comum para além da egolatria, né? Para além das demandas unicamente individuais, mas na construção, né, do coletivo. Eu não preciso passar fome para lutar contra a fome. Eu não preciso viver o racismo para lutar contra o racismo. Eu não preciso viver a misoginia para lutar contra a misoginia. Isso que envolve, né, uma dinâmica civilizatória que baseada no respeito, na igualdade, no combate às diferenças quando elas se tornam desigualdades. Porque as diferenças em si mesmas não são problemáticas, né? Elas são problemáticas quando elas se tornam desigualdades, quando elas se tornam discriminações, quando elas se tornam violências, sejam elas simbólicas ou físicas ou estruturais, né?
Então, mais uma vez, aqui, muito obrigado por você, para a gente poder conversar. Foi excelente. Obrigado mesmo. Obrigada, querido. Até a próxima. Até a próxima. Haverá a próxima. Espero que seja presencial. Assim, a gente vai ter muitas Eu outras também. não presenciais, mas espero que esse debate aqui a gente possa fazer, se não presencialmente, muito próximo de voltar à presença física. Então, e ao abraço, enfim, a esses momentos tão importantes. Muito obrigado pela sua participação. E mais uma vez Obrigada. aqui, nós voltamos na quarta-feira com mais uma live sobre saúde, dialogando com essas questões aqui, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.